Davi, porém, disse ao filisteu, Golias, né? Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, olha a coragem deste servo, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Até aqui, amados, deixa a sua Bíblia aberta. Eu queria destacar aqui com vocês algumas características na vida deste servo, que fez Davi vencer desafios. Davi não foi um homem qualquer, amados. Este garoto, embora estatura mediana ou baixa, foi um gigante. Como que este jovem venceu desafios? É sobre este assunto que eu queria conversar com você, aprendendo a vencer desafios. Aprendendo a vencer desafios. Eu queria começar a minha palavra aqui fazendo um contraste, para aquecer sua mente. Se você puder acompanhar comigo, preste atenção. Eu queria que a gente colocasse na balança estes dois homens. De um lado Golias, de outro lado Davi. Olha para você ver as características desse Golias, este gigante filisteu. A altura de 2,75 metros a 2,95 metros, não dá para precisar, mas ficava nessa média. 2,75 metros a 2,95 metros. Não é um homem pequeno, é um homem grande. A couraça que Golias usava pesava 70 quilos, eu peso 83, quase eu agarrado nele. A ponta da lança que Golias segurava pesava quase 7 quilos. Uma sacolinha de açúcar aí tem 5 quilos. É mais um pouco do que uma sacola de açúcar na ponta da lança. Pra você ter ideia. A Bíblia diz que o escudo que ele usava, como um guerreiro, para proteger, pesava quase 30 quilos. O escudo, quase 30 quilos o escudo. Olha para você ver. Meia saca de café. Saca de café não é 60 quilos? Meia saca de café. Pesava o escudo dele. O capacete, 6 quilos. Irmão, você com a saquinha de açúcar aqui na cabeça. O gigante Golias, o capacete, 6 quilos. Somando o total o seu peso com a couraça, a lança, o capacete, tudo aquilo que estava atrelado a ele, Golias tinha de 250 a 300 quilos, carregando sobre o seu pé. 250 a 300 quilos. Vamos colocar do outro lado? Davi. 1,60 m a 1,70 m de baixura, ou de altura. 1,60 m a 1,80 m, é uma estatura mediana. Não é tão baixo, mas também não é tão alto, quando você compara aí com a realidade nossa, né? Que isso é proporcional. Se você for numa comunidade onde tem anão, eles vão achar Davi um gigante. Então tudo é proporcional com aquilo que você compara, não é verdade? Pois é, 1,60 m a 1,70 m, a roupa, couraça nenhuma, uma roupinha velha, humilde, que ele usava para pastorear ovelhas. A sua funda, possivelmente 30 gramas,
Enquanto a couraça do homem pesava 60, 70 quilos, ele tinha uma funda de 30 gramas. Seu alforje, talvez umas 30, 50 gramas. As 5 pedras, exagerando, uns 250 gramas. Se você pensar que cada pedra pesava 50 gramas, cada uma. Isso é cogitação. Peso total de Davi, de 60 a 70 quilos. Você colocou na balança? De um lado um homem com quase 300 quilos no total. Do outro lado um jovem, não guerreiro, um jovem de 60 a 70 quilos com uma funda na mão e 5 pedras. Como que este garoto venceu este gigante? Deus é mestre em pegar aquilo que parece ser impossível e fazer acontecer para que ele receba a glória. Se Deus fizesse o contrário, o Golias vencesse Davi, que glória Deus receberia? É lógico, mais forte, mais pesado, guerreiro desde a mocidade, faz sentido ele vencer. Agora você pensar que Davi vai derrotar o gigante, não faz sentido. Então escute-me o que eu tenho para te dizer. Deus é mestre em pegar pessoas improváveis e transformá-las em pessoas usadas para a glória dele. Você pode estar se sentindo, pastor, eu me sinto tão incapaz, eu me sinto tão pequeno, então eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Louvado seja Deus por você se sentir incapaz e pequeno. Diz Paulo lá na frente, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que, Paulo? Ele disse, quando sou fraco, é aí que sou forte. Eu não sou forte quando sou forte, eu sou forte quando sou fraco. Por quê? Paulo, você é forte quando é fraco? Porque quando eu sou fraco, eu dependo de Deus. E quando acontece, o único que pode receber a glória é Deus. Porque foi Deus que fez. Pois é. Como que Davi venceu esse gigante? Dentre tantas coisas, eu separei algumas para dizer para você. Primeiro, Davi possuía discernimento espiritual. Amados, você também tem gigantes para lutar e para vencer. É claro que o nosso gigante hoje, ele não é um homem com 2,70 m, 2,90 m de altura, pesando quase 300 quilos. Nosso gigante não é esse. Até porque não existe mais gente desse tamanho, desse porte. Mas eu espero que você esteja me entendendo que a gente enfrenta gigantes na vida. E talvez os nossos maiores gigantes estão dentro de nós. Eu gosto de Charles Haddon Spurgeon, que ele dizia que se você vencer você vence qualquer outro. Porque Spurgeon dizia, todo dia você tem que olhar no espelho, encarar aquele que você vê, enfrentar aquele que você vê no espelho e vencer aquele que você tem no espelho. Eu concordo com ele, amados. Os nossos maiores gigantes estão aqui dentro. Tem muita gente livre, mas aprisionada aqui dentro. Tem muita gente aprisionada, mas livre aqui dentro. A história está cheia. John Bunyan, que escreveu aquele livro O Peregrino, lembra dele? Talvez vocês já devem ter lido. Preso. À sua volta existia grades, mas o coração estava livre. Propuseram para ele, John Bunyan, se nós te soltarmos hoje, o que você vai fazer? Ele disse, se vocês me soltarem hoje, eu vou para a praça e eu vou pregar Jesus. Me soltem, eu pregarei a Jesus. Lembra que a razão dele ter sido preso foi porque pregou. Ele disse, se me soltarem, eu vou continuar pregando. Embora preso fisicamente, o seu coração estava mais livre do que muitos livres aí na face da terra. Davi possuía discernimento espiritual. Sabe o que ele diz? No verso 26 ele diz assim, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ô gente, Israel estava achando que a luta era com eles. Davi chegou naquele cenário e falou assim, a luta não é com a gente, aqui se trata de uma guerra espiritual. Você, Golias, não está afrontando homens, você está afrontando o Deus vivo. Quem é você? Discernimento. Ele olhou e conseguiu discernir, separar. Amado, deixa eu te dizer uma coisa.
é preciso discernir muitas vezes as guerras que nós estamos travando. As guerras que a gente trava é de cunho espiritual. As guerras que a gente trava é de cunho relacional. Por causa de um relacionamento. Não me relacionei bem, aí gerou um conflito. Acontece, somos gentes. Pois é, mas existem guerras que nós travamos, que você precisa ter discernimento, para entender que é espiritual e não é espiritual. Eu tive um pastor, acho que já contei isso aqui, os novos aqui na igreja não me ouviram falar disso. Trabalhei com o pastor Jairo Rodrigues em BH. O Jairo hoje não está em BH, está no Espírito Santo, pastoreando, mas pensa no homem crente, é o Jairo. Não é o melhor pregador, mas é muito crente. O Jairo, um dia, nós estávamos numa reunião de oração, ele falou, gente, vamos levar uma cesta básica para uma família. A família não era da igreja, eu trabalhei em Jardim Vitória, quem conhece Belo Horizonte, conhece, sabe que Jardim Vitória é um bairro tenso, um dos bairros mais complicados de BH. Nós entramos na favela, aqueles becos assim, entramos, dentro da casa da pessoa, quando eu cheguei na porta eu já senti, o ambiente era diferente, sabe aquele ambiente pesado? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Entrei em um ambiente pesadíssimo, pesado, tenso. Quando nós entramos no quarto, tinha uma cama, um guarda-roupa e tinha uma pessoa deitada, toda com um corpo firme, duro, quarto escuro, e ela estava cega. Ela não era cega, ela ficou cega. Quando o Jairo chegou, estava ele, eu e mais um seminarista. O outro seminarista, eu era seminarista nesse tempo, o outro olhou aquele cenário e já partiu no capinado. Percebeu que se tratava de algo espiritual, não era um problema físico apenas, era de cunho espiritual que refletiu no físico. O seminarista saiu, eu dei vontade de sair também, mas eu estava no terceiro ano, então ficava muito feio para eu sair, mas vontade eu tive, fiquei com o Jairo. O Jairo olhou para mim como se dissesse, você percebeu? Nós percebemos que se tratava de alguém que estava endemoniado. Pois é. O Jairo falou, Alexandre, vamos orar. E a pessoa estava lá, toda torcendo, cega. O Jairo levantou as mãos, e eu aprendi com um pastor, e quando você vai orar assim, olho aberto. Olho aberto. Tem que ficar esperto. E nós dois orando com o olho aberto. Enquanto Jairo orava, eu fui vendo aquela pessoa que estava deitada, voltando, relaxando, normalizando. Eu era muito crente naquele dia, eu deixei de ser crente depois disso. Eu era muito crente, quando saí de lá, olhei para os pais daquela pessoa que estava deitada e disse, ou vocês vão para a igreja, acertam a vida com Deus, ou vocês todos vão habitar no inferno. Vocês precisam reconciliar-se com Deus, ou vocês vão para o inferno. Tchau e benção, saí de lá, nunca mais vi essas pessoas. Mas o fato é que se tratava de algo espiritual. O Jairo entendeu, o pastor. Amados, você tem que entender uma coisa, há guerras que você trava, que é de cunho espiritual. Você precisa discernir. Davi chegou e falou, isso aqui é espiritual. Quem é você, filisteu, para afrontar o meu Deus? Quem é você? Tinha uma turma de Israel, todos os homens comiam, nós estamos falando de homem, não estamos falando de mulher, não, homem, macho. Os machos olhavam para o filisteu e diz a Bíblia que ninguém se dispunha a pelejar. Mas aquele garoto chega lá e fala, isso aqui é espiritual, quem é você para enfrentar o exército do Deus vivo? Deixa eu te ensinar essa lição. Davi possuía discernimento espiritual. Então, pais, veja se o problema do teu filho não é de cunho espiritual. Veja se o seu problema conjugal não é de cunho espiritual. E escute-me, veja se o seu problema financeiro não é de cunho espiritual. Talvez você está passando por problemas, crises, que precisa resolver lá no ambiente da fé, para depois no ambiente material consertar. Segundo, como que ele venceu o desafio? Segundo, Davi possuía conhecimento doutrinário. Isso aqui é um encanto. Aliás, uma coisa difícil de ensinar hoje é doutrina, muito difícil. Eu digo para vocês de coração. Como pastor, eu digo que é muito difícil ensinar doutrina, porque as pessoas criaram um hábito de achar que doutrina, meu pai, aprender isso. Se eu vier aqui um dia e falar assim, gente, nós vamos falar sobre soteriologia, que é a obra de Cristo. Vamos falar sobre isso.
Alguns pensam, meu Deus, vamos falar sobre esse negócio, mas isso é importante para a sua vida, mais do que você pensa. Davi olhou, ele disse assim, quer ver o verso? Ele diz no verso 26, quem é este incircunciso filisteu? Incircunciso, te lembra o quê? Circuncisão. Eu acho isso aqui extraordinário. Não fica revoltado com o que eu vou fazer aqui agora, não. Fica não. Mas está todo mundo olhando para o braço de Golias. Altura, porte, peso, força. Davi chega, Davi olha para as partes dele íntima, penso eu, ou ele viu, ou ele soube, não sei como, mas ele olha e fala assim, quem é você não circuncidado? Davi sabe de doutrina. O que é batismo na Bíblia? Você sabe o que é batismo? Batismo é a aliança de Deus contigo. É uma aliança do Todo-Poderoso com o seu filho. É o Pai fazendo um pacto, uma aliança, um acordo, onde Deus fala, eu faço este acordo e Deus garante, eu levo este acordo até o final. Razão porque alguém falou comigo assim, pastor, por que a igreja presbiteriana batiza crianças? Nós não batizamos crianças, nós batizamos filho de crente. Nós não batizamos qualquer criança, nós batizamos filho de crente. Por quê? Entendemos que Deus se relaciona pactualmente, por meio de aliança. Ah, pastor, eu não creio nisso. Então não dá para você crer na Bíblia, porque na Bíblia tem Antigo Testamento, Novo Testamento. É novo pacto, antigo pacto. A Bíblia toda é um pacto, antiga e nova. Pois é, Deus se relaciona conosco por meio de aliança. Davi olha para o gigante e fala assim, você é forte, é musculoso, é grande, é guerreiro, mas Deus não tem uma aliança contigo. Talvez Davi olhou para ele e disse, Deus tem uma aliança comigo. Você está percebendo que ele conhece doutrina, ele sabe do que a Bíblia diz? Davi está falando assim, você pode vir com a sua força, eu vou com a minha fraqueza, mas Deus comigo, e você vai ver que a vitória é certa. Amados, a gente precisa conhecer doutrina, sem dúvida. Nós precisamos conhecer doutrina, porque a doutrina vai poder nos ajudar a discernir situações. Davi olhou e falou, gigante, você é forte, mas você é sem Deus. Eu sou fraco, mas eu estou com Deus. Ou melhor, Deus está comigo. Pois é. Quer vencer? Conheça a doutrina. Terceiro, Davi saiu de perto de quem não acreditava que ele poderia vencer. Aqui deixa eu te dizer uma coisa a nível de relacionamento. Irmão, toda pessoa que não acredita ou que só leva até você pessimismos, leva até você dificuldades, você precisa de rever o relacionamento com esse tipo de pessoa. Na vida a gente precisa de abrir mão de alguns relacionamentos. A gente tem que abrir mão. É uma questão de sobrevivência. Diz a Bíblia, o verso 30, olha o verso 30. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Sabe o que ele está respondendo aqui? Eliabe olhou para Davi, que é o seu irmão, e diz a Bíblia que Eliabe não acreditou que Davi poderia vencer. É como que se Eliabe está aqui, ó. Eu sou Davi, Eliabe está ali. Eliabe fala, desacredita de Davi. Diz a Bíblia que Davi desviou-se. Sabe o que ele está fazendo? Não dando atenção em quem não merece a nossa atenção. Você quer vencer desafios? É preciso abrir mão de alguns relacionamentos. É preciso abrir mão de pessoas que muitas vezes não acreditam que é possível que aquilo dali aconteça. Pois é. Davi olhou para o seu irmão Eliabe e falou, aliás, não disse nada, só desviou-se. Preste atenção nisso aqui. Você quer vencer? Saia de perto de quem não acredita que você pode derrotar e vencer os gigantes que você precisa enfrentar. Mas em quarto lugar, escute-me, quer vencer desafios? Davi usou o melhor que tinha e fez o melhor que sabia fazer. O que era o melhor?
O melhor era a funda de Davi ou a couraça com a lança de Golias? O melhor, nesse caso, seria couraça, a lança, mas não era o melhor de Davi. Está conseguindo separar isso aqui? Preste atenção, porque isso aqui que eu vou te falar é importante. Eu estava pastoreando em Carangola, e um dia uma pessoa falou comigo assim: pastor, o senhor pode me visitar tal horário, tal dia? Eu falei com ela assim: eu vou ver o que dá para fazer. Eu respondi assim: eu vou ver o que dá para fazer, se eu puder, eu vou. Eu disse assim. E aquela pessoa ficou revoltada, ela não gostou do que eu disse. Eu disse o quê? Eu disse que eu iria ver o que dava para fazer. Tá. Acabei indo, fui na casa dela, beleza. Não é isso o ponto. O ponto é, depois eu fiquei pensando no que eu disse. Amados, a gente não pode fazer o que dá. A gente tem que fazer o melhor. Uma pessoa, eu vou ilustrar lá dentro da sua casa. Você, mulher, vai fazer um almoço ou uma janta, não sei. Se você fizer o almoço que dá para fazer, sai uma coisa. Agora, se você fizer o seu almoço o melhor que você pode fazer, sai outro almoço. Consegue separar? Consegue entender? O que é fazer o melhor? Fazer o melhor, escute-me, é na condição que você tem, fazer o melhor que você pode enquanto você não tem condição de fazer o melhor. Fazer o melhor é, eu faço o melhor que posso, enquanto não tenho condições de fazer algo melhor. Eu não estou dizendo fazer o melhor prato do mundo, o melhor almoço do mundo. Eu estou dizendo fazer o seu melhor almoço. Minha mãe teve lanchonete. Alguns de vocês aqui comeram na lanchonete que a minha mãe tinha. O Esdras, quem mais? Liz, tá aí, tá... Clevin, pois é. Minha mãe teve lanchonete minha memória pode estar equivocada, mas é em torno de 1991, eu sei que fechou em 1999, e fechou por causa do problema de saúde que ela teve. Mas vocês que comeram lá, se lembram que o salgadinho que a minha mãe fazia não era qualquer salgadinho. E eu aprendi isso com a minha mãe. Não estou dizendo que eu sou bom nisso, mas eu sempre me lembro desse ensinamento. A minha mãe tinha um zelo de fazer não o que dava, mas de fazer o melhor que podia ser feito. Naquele contexto dela, que era impressionante. Minha mãe ia fazer coxinha, quem já fez coxinha sabe, você tem que cozinhar a massa antes, né? Tinha um panelão grande, ela falava comigo assim, segura a panela. Eu não gostava. Por que eu não gostava? Porque a minha mãe não parava de mexer aquela panela. Não parava. Você tem que ir mexendo, o fogo embaixo, não pode deixar de mexer, porque senão queima, e tem que ir cozinhando aquela massa. Pois é, ficava ali minutos, eu odiava aquilo dali, porque a minha mãe falava assim, enquanto não tiver perfeito, não está bom. Você come hoje muito salgadinho, muitas coxinhas, mas talvez a coxinha que chega na sua boca, a massa não está perfeita. Eu aprendi com ela o seguinte, não faça o que dá para fazer, faça o melhor que você pode fazer, é diferente. Sabe, amados, por que muitas vezes a vida da gente não avança? É porque a gente continua fazendo o que dá para fazer. A gente não faz o melhor. No seu trabalho, não faça o que dá para fazer, faça o melhor que você pode fazer. Eu repito, eu não estou dizendo fazer o melhor do mundo, eu estou dizendo fazer o seu melhor. É diferente quando você faz o que dá para ser feito ou quando você faz o melhor que você pode fazer. Davi fez o melhor dentro do melhor que ele sabia. O que ele sabia? O negócio dele não era lança, não era couraça. O negócio dele era mexer com funda. É onde ele entende, é o melhor dele. E ele pega no seu melhor, porque o melhor que você tem é o melhor, ainda que outros tenham coisas melhores. Complicado? Acho que dá para entender. Agora, quinto lugar, quer vencer gigantes, quer vencer desafios. Quinto,
Ele revelou em quem confiava. Escute-me. Ele diz no verso 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu acho isso especial, sabe por quê? Ele está enfrentando um gigante, ele está dizendo, não vou vencer você, não sou eu. Ele está dizendo, o Senhor vai te entregar na minha mão. Agora entenda dois ambientes. Ele diz, a vitória é Deus quem dá, mas tacar a pedra sou eu. Está conseguindo compreender? Existe aquilo que Deus faz e aquilo que eu devo fazer. Ele diz, o Senhor vai te entregar, mas eu vou tacar a pedra. Aí eu imagino o Espírito Santo deve ter dito assim, Davi, pode jogar a pedra para trás. Pode jogar a pedra para trás que eu encaminho ela para você. E tacou aquela pedra e diz o texto bíblico que cravou na testa. No hebraico, testa pode ser traduzido por joelho. Não sei se vocês sabem disso. A mesma palavra para testa é a palavra para joelho. A gente não sabe, o tradutor optou por testa, né? Que faz mais sentido. Uma pedrada aqui, já que a couraça havia essa possibilidade, o capacete. Então dói muito, imagino, nunca levei uma pedrada na cabeça, mas deve doer com força. Muita dor, ele baixa. Davi pega a espada de Golias e decepa, cabeça por um lado, corpo para o outro. Sabe o que ele me ensina? Davi revelou em quem ele confiava. E ele não confiava na funda. Ele não confiava na sua capacidade. Ele confiava em Deus. Você quer vencer gigantes? Desafios? Confie em Deus. É Ele que dá a vitória. Agora você tem que tacar as pedras, se você está me entendendo. A vitória vem dele, mas você tem que sair para trabalhar. A vitória vem dele, mas você tem que resolver problemas. A vitória vem dele, mas você tem que fazer aquilo que lhe cabe ser feito. Sexto lugar, Davi tinha motivações certas para vencer o Golias. Motivação correta. Eu vou vencer para quê? Para eu ser aplaudido ou para Deus ser reconhecido? E diz o texto bíblico que ele revela a motivação. Ele diz assim, hoje mesmo o Senhor vai entregar você na minha mão, Golias, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Note que ele não está dizendo toda a terra saberá que eu derrotei. Ele está dizendo toda a terra saberá que há Deus. A motivação dele não era receber glórias. A motivação dele era Deus receber glórias. Consegue compreender? E eu vou para a sétima. Quer vencer? Diz o texto bíblico em sétimo lugar, que ele se antecipou ao gigante. Isso está no verso 48. Apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Deixa eu te dar uma palavra. Eu tenho 10 anos de ministério pastoral. Eu já percebi muitas vezes isso acontecer. Sabe por que muitas vezes gigantes derrotam a gente? É porque a gente espera ele se aproximar e deixa. O gigante está ali, não é o gigante quem se aproxima de Davi. Davi se apressa para enfrentá-lo. Às vezes eu percebo que a gente vive problemas, às vezes familiar, problemas no trabalho, a gente vê o gigante crescendo, a gente vai vendo, a gente vai vendo, a gente vai vendo, a gente vai vendo. Daqui a pouco o gigante está de um tamanho que diante de nós se torna impossível resolver o problema. Então você tem que perceber, os Golias, quando eles se apresentam, você se antecipa para derrotá-los. Não deixe ele vir em cima de você, vá para derrotar. Então você está percebendo problema na sua família? Já em frente para resolver. Você está percebendo problema no trabalho? Já caminhe em direção da resolução. Às vezes a gente assiste, e quando o gigante vem, o gigante está grande demais, aí fica mais difícil, sabe? Aí fica complicado. E aí eu vou terminar em 8º lugar. Você quer vencer gigantes? Quer vencer os desafios da vida? Não pare enquanto não perceber que chegou ao fim. Eu acho isso aqui fantástico. Pastor já Como é que é o pastor que me antecedeu lá em Carangola? Esqueci? Jabes? Jarbas, isso aí. Não estava ouvindo, Clevinho. O Jarbas dizia assim, tem gente que tem muita iniciativa, ele dizia,
mas pouca acabativa. Já escutou isso? Tem gente que tem muita iniciativa. Aí dizia, mas pouca acabativa. O que ele está dizendo? Começa muitas coisas, mas não termina o que começou. Eu acho interessante no texto, pode ler em casa, Davi só para quando Golias está morto. Enquanto o gigante não caiu e está derrotado, ele não para. Então tem muita gente parando antes da hora, amados. Tem muita gente colocando o ponto final, onde deveria ser colocado só uma vírgula. Não desista enquanto não terminar. Não pare enquanto não chegar ao fim. Davi me ensina que eu só paro depois que eu concluir aquilo que devo concluir, terminar o que devo terminar. Pois é, não pare antes de concluir o que você almejou. Tem muita gente que começa muita coisa, mas poucas pessoas terminam aquilo que começou. Davi entrou na guerra, venceu a guerra, só depois que o Golias está derrotado que ele diz, agora sim, ponto final. Só acaba quando acaba, não é assim? Vocês que gostam muito de futebol, Cleudes, Cleves, que gostam muito de assistir e jogar também, sabe que pode estar 45 minutos do segundo tempo, não comemore, antes do juiz apitar, não é assim? Só acaba depois do apito. Tem muita gente comemorando a vitória antes do apito final e muita gente entregando a partida antes do apito final. Eu queria terminar, amados, dizendo para você o seguinte: você tem desafios na sua vida? Eu tenho muitos. Você quer vencê-los? Aprenda com quem venceu grandes desafios. Aprenda com Davi, por exemplo. Aqui é um deles, mas Davi foi um guerreiro em toda a sua história. Você quer vencer desafios? Aprenda com Jesus, sabe? Porque o nosso maior desafio é o pecado. E diz o texto bíblico que Jesus venceu o pecado por nós. Esse gigante que jamais venceríamos, que é o pecado, Jesus foi lá na cruz, derrotou e disse, está vencido. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Vamos